Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Estamos na playlist de Física aplicada por ensino médio. Também é importante esse material para quem estuda para concursos e vestibulares. Nós estamos falando de ótica geométrica, trabalhando nessa sequência com um ângulo limite e reflexão total. Aqui diz o seguinte: um pirata esconde um tesouro em um lago de 8 metros de profundidade. Para que nenhum navegante veja o seu tesouro, coloca na superfície uma estrutura circular. Se o índice de refração da água é 4/3, qual a medida mínima do raio da estrutura? Então, o objetivo é fazer uma estrutura que tenha um raio mínimo que permita proteger por completo esse objeto da visão dos navegantes. Ok? Então, nós estamos falando do quê? De ângulo limite e de reflexão total. A depender do índice de refração dos meios. Nós vamos ter aqui, o meio A, porque aqui vai estar a água. A água tem um índice de refração maior que a superfície vai ter o ar. Então nós teremos aqui um meio B. O meio B. No meio B, o índice de refração é o ar. É igual a 1. Então eu vou colocar aqui, N de AR é igual a 1. Não está no texto, mas é uma dedução que a gente tem que ter. E aqui já foi dado. Aqui, nesse meio, o índice de refração, eu vou chamar de índice de refração do meio A, é 4/3. 4/3. Ok. Então, olha o que acontece. A depender do índice de refração dos meios, meio A e meio B, nós teremos um limite para a refração. É um ângulo limite para a refração. Então, olha o que acontece. Os raios que incidirem à superfície, dentro desse ângulo limite, eles promovem refração no outro meio. Mas os que incidirem à superfície extrapolando essa abertura, ou seja, além dessa abertura angular, eles não promovem mais refração. Eles se voltam para o próprio meio de origem. E isso é chamado de reflexão total. Então não é possível para quem esteja na superfície visualizar mais o objeto, porque eles estarão fora desse alcance de visão. Mas tudo vai depender da área dessa estrutura circular. E nós sabemos que a área de um círculo depende do raio. Então é por isso que ele pergunta qual a medida mínima do raio da estrutura. Então vamos prosseguir. Se eu traçar um raio que sai aqui do tesouro até a extremidade desse círculo, eu vou determinar um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo aqui está. E esse ângulo aqui, é o ângulo limite. Esse é o ângulo limite. Repetindo o que eu falei agora há pouco, os raios que incidirem essa superfície dentro dessa abertura angular, eles vão produzir uma refração. É claro que quem está aqui não vai ver o tesouro, porque tem essa proteção aqui. Agora, os raios que incidirem à superfície, ou seja, a superfície do lago, eles não vão produzir mais refração no meio B, que é o ar. Então, os raios vão se voltar para esse meio A aqui. Isso é chamado de reflexão total. Vamos encontrar o ângulo limite. Pessoal, como eu conheço os dois índices de refração dos meios, do meio A e do meio B, eu posso usar aqui de forma bem reduzida a lei de Newton-Descartes. Ok? Posso fazer isso. Acho o mesmo resultado. Mas eu vou usar ela no extenso para aqueles alunos que ainda não treinaram essa habilidade. Ele diz o seguinte: que o índice de refração de um meio A vezes o seno do ângulo limite é igual a N do meio B, isso aqui significa o índice de refração do meio B, vezes o seno de 90 graus. Eu demonstrei essa fórmula no primeiro vídeo da série. Então agora vamos substituir. N do meio A, índice de refração no meio A, aqui está, é 4/3.
vezes o seno de θ L, que é o ângulo limite. O N no meio B, ou seja, o índice de refração no meio B, é o ar, então é 1. Lembrando, né, pessoal, nós temos aqui a superfície. Aqui nós temos a superfície, então acima dessa superfície é o ar, representado pelo meio B. Então, o índice de refração no vácuo é 1, então é o N de B. E o seno de 90 também é 1. Isso você deve saber da trigonometria. Muito bem, o que nós vamos fazer aqui? Isolar isso aqui, ó. Seno de θ L é igual a 1, porque 1 vezes 1 é 1. E esse aqui passa dividido. Dividido por 4 sobre 3. Vamos fazer essa conta. 1 dividido por 4 sobre 3. 1 dividido por 4 sobre 3. Mantém a primeira fração, que é 1 sobre 1, e multiplica invertendo a segunda. Então nós temos 3 sobre 4. Em decimal, isso é 0,75. Então eu tenho essa informação aqui, ó, que o seno do θ L é igual a 0,75. E agora a gente tem que perguntar, esse é o padrão, qual o ângulo que me dá um seno com esse tamanho aqui? Um seno valendo 0,75. O seno é uma medida que vai de menos 1 a 1. O maior valor, então, é o 1. É do menos 1 a 1. Veja as nossas playlists de trigonometria. Então a gente pergunta, qual o ângulo que corresponde a um seno que mede 0,75? Pessoal, esse ângulo é o 49. Então eu vou escrever assim, ó. θL significa o ângulo limite é igual a 49 graus. Então é isso aqui, ó. Aqui nós temos um ângulo de 49 graus. Então eu posso olhar aqui também. Então os raios que incidirem à superfície nesse limite angular de 49 graus, à direita da normal, ou à esquerda da normal, tem que pensar assim, eles vão produzir uma refração, embora não vai ser percebida por quem estiver nessa plataforma aí. Mas os raios que estiverem além desse limite angular, eles não vão produzir mais refração no meio B. Eles vão se voltar para o meio A, 49 graus. Eu quero só mostrar para você o que vai acontecer com esses raios. Raio incidente toca na superfície e reflete. Raio incidente toca na superfície e reflete. Isso acontece porque eles estão além do limite angular, que é 49 graus. Então agora nós vamos responder a questão, qual a medida mínima do raio? Essa medida. Vamos observar aqui que nós temos um triângulo retângulo. Aqui está a sua reprodução. É um triângulo retângulo, aqui está o 90 graus. Essa medida aqui é 8 metros, esse cateto. Aqui temos a hipotenusa, aqui temos ângulo de 49 graus e aqui tem a medida do raio. Então vamos trabalhar com isso aqui. Eu tenho um ângulo, tenho a indicação de um cateto adjacente a esse ângulo, de um cateto oposto a esse ângulo. Então a razão trigonométrica que a gente usa aqui é a tangente. Fica assim, tangente do ângulo 49, tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto é o R e o adjacente é o 8, que é a profundidade do rio. Então agora a gente troca aqui. A tangente de 49, nós vamos considerar 1,15. Você pode ver nas tabelas que esse número ainda prossegue, mas vamos considerar 1,15. É igual ao raio dividido por 8. Vou isolar o raio desse lado aqui. Então, vai passar multiplicando. É 1,15 vezes o 8. Então, o raio mínimo vai ser 1,15 vezes 8. 9,2 metros. Então, esse
é o raio mínimo para aquela plataforma circular. Vamos responder aqui. Qual a medida mínima do raio da estrutura? O raio mínimo 9,2 metros. Então, o que vai acontecer? A partir desse raio de 9,2 metros, aquilo que eu comentei agora há pouco, os raios incidentes vão tocar na superfície do lago e vão refletir para o próprio meio. Então, chamamos isso de reflexão total. E assim, as pessoas que estiverem navegando nessa região não conseguem ver esse tesouro. Então, com um raio de 9,2 metros, para aquele círculo ali, esse pirata tem o seu desejo atendido. O seu tesouro vai ficar protegido do alcance dos ladrões. Ok, pessoal. Gostou desse exemplo? Deixe like para o vídeo, compartilhe o material, faça a inscrição. Acionando o sininho você recebe todas as postagens. Pessoal, é importante você valorizar o nosso trabalho. Assim você mostra à plataforma que o conteúdo é relevante e pode ser útil a muitas pessoas. Nossos vídeos têm esse padrão. É uma conversa direta com você, trabalhando exercícios, fazendo comentários, apresentando fórmulas, como se fosse no seu material, no seu caderno. Até mais, veja a playlist completa. Tchau!